Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, fortalecer nossos espíritos, iluminando nossas almas, para que possamos continuar nossa jornada com amor e resignação e coragem, nossas provas. Estamos estudando a maravilhosa obra chamada Ação e Reação, que é o nono livro da coleção magnífica A Vida do Mundo Espiritual, que veio ao conhecimento do mundo, veio a lume da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Canto Xavier, o nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. E essa obra é maravilhosa porque ela faz parte dessa coleção que visa mostrar a cada um de nós quem somos, por que estamos aqui, o que fazemos e para onde vamos. Então, orienta a gente sobre esse papel da vida de cada um de nós. E é importante também entender de que a doutrina espírita é exatamente como Jesus nos prometeu, esse Consolador prometido por Jesus, está no Evangelho de João, cujo objetivo é que a gente possa, ao estudar a doutrina espírita, entender exatamente o nosso papel na vida, esclarecer, minudenciar os ensinamentos de Jesus. E eles são importantes porque todos nós desejamos a felicidade. E Jesus dizia uma frase maravilhosa, que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que significa isso? Ou seja, se Jesus é portador do cabedal de informações mais sublime de todo, o conteúdo mais celestial que recebemos, nós, seres humanos, para educar os filhos de Deus que estavam, estão e virão, a doutrina espírita vem minudenciar, esclarecer, mostrar, trazer com completude os ensinos de Jesus, explicando, minudenciando os seus efeitos, a sua aplicação no dia a dia. Por isso, então, a doutrina espírita ela é muito importante por essas questões, que nos esclarece os efeitos, por exemplo, das nossas ações, no campo da luz, no campo da paz, da fraternidade, no caminho das sombras, do mal, do crime. Quais as repercussões disso? E essas informações são muito importantes, porque para a gente dar uma aplicação mais adequada à nossa encarnação, não é? E essa obra é maravilhosa por isso, que ela vem exatamente mostrar que toda ação nossa no campo do bem, no campo do mal, elas repercutem no presente, no futuro, ou o que estamos passando hoje, as vicissitudes, é fruto disso, no passado, dentro que Jesus falava que nós devemos pagar até o último sentido que devemos, do que as dívidas contraídas. O Jesus dizia também que a gente colhe o que planta. É a mesma ideia da educação lá da Índia, né? A lei do karma é a mesma ideia. A lei do plantio e da colheita, da ação e reação, da causa e efeito. Isso é um consenso. Todas as religiões falam isso. Não há mágica. A felicidade é uma promessa, afinal de contas, somos filhos de Deus, dizia Jesus. Né? Mas você precisa merecer, você precisa conquistar essa felicidade. Portanto, essa doutrina traz esses esclarecimentos, mostrando, por exemplo, como é que materializa-se a justiça de Deus, a justiça divina, indefectível. Né? Ninguém consegue derrogar a lei de Deus. Ela é a lei do universo. Então, é muito interessante a gente estudar essa obra, porque ela traz esses subsídios, né? Mostrando que Deus é Pai misericordioso e bom, e como Pai misericordioso e bom, evita todos os esforços para educar seus filhos, não é? Se a gente, nós, pais materiais, pessoas ainda profundamente atrasados com nossos defeitos, educamos nossos filhos, é responsabilidade, imagine Deus, não é? O que ele faz. E é muito lógico, se fizéssemos cometermos graves erros, e se não tivesse nenhuma repercussão, como é que teríamos corrigir? Não é assim? Tem que continuar cometendo os erros, já que não tem repercussão. Por isso, Jesus fala que a gente tem que pagar até o último centil, e a gente colhe o que planta. Isso é muito importante. Então, esta obra vem explicar isso, que a justiça de Deus, como funciona, não é? Que a justiça dos homens é mais ou menos parecida, só que a justiça dos homens é falha. Aqui, se a gente comete um grave erro, um grave crime, pode ser até que a justiça nem nos alcance, pela deficiência da polícia, do aparato judicial, do juiz, do promotor, enfim. Pode ser que não alcance, mas da justiça de Deus ninguém foge, ninguém foge. Por isso a obra é tão importante, porque se a gente deseja ser feliz, sabendo que a gente cometendo um grave erro vai ter repercussões, a gente vai ter que se precatar, ter mais cuidado, ter mais equilíbrio, porque
porque afinal de contas desejamos ser felizes, sabendo que essas consequências virão, somos nós que vamos enfrentar, não dá nem para acusar ninguém disso, somos nós mesmos que cometemos nossos erros. Então é muito importante a gente entender isso. E a gente vai verificar, vamos imaginar que alguém comete um grave crime, e a justiça descobre, a pessoa é punida, é presa, vai para um cárcere, e lá no cárcere, primeiro, para essa pessoa ser condenado ou com maior rigor ou menor rigor, tem que ver as questões atenuantes ou as agravantes, se ele cometeu aquele crime pensado, planejado, com requinte de crueldade, a lei é mais dura com relação a ele. Já que ele foi um rompante, houve uma agressão e foi uma resposta à agressão, tem os atenuantes na lei dos homens. Na lei de Deus é a mesma coisa. E mesmo lá preso, você, no cumprimento da pena, também tem essas questões. Se você se comporta de forma adequada no cárcere, se na verdade a pessoa se comporta adequada, trata bem a todos, respeita a todos, cumpre as normas do cárcere, trabalha ajudando os gestores, se você estuda, você trabalha, tudo isso é uma forma de redução da pena. Ou de ter um acesso no tempo devido, depois de um cumprimento de uma parcela da pena, até a liberdade condicional, ou seja, ir mais cedo para casa. Tudo isso repercute. Na lei de Deus é a mesma coisa, vamos ver aqui, né? Mesma coisa. Se você cumprir um grave erro, e vem na reencarnação cumprir sua missão, se você começa, e a gente já viu isso lá no livro, nos Mensageiros, que ninguém encarna, você vai encarnar agora, não, é um trabalho de reengenharia extraordinário, onde é trabalhado no planejamento para você encontrar aqueles que cometeu erro no passado, você cometeu erro contra eles ou que eles cometeram contra você, e Deus, como é Pai misericordioso e bom, deseja a repactuação de seus filhos, afinal de contas ele é Pai, deseja a felicidade de todos, a reencarnação é esse meio. É o meio para atingir os fins, e a gente vem com aqueles que nós entendemos na qualidade de pai, de mãe, de irmão, de filho, de avó, enfim, de companheiro, de esposo, esposa, para essa repactuação. E se a gente cumpre essa missão com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, com muita determinação, não obstante as dores, que uma expiação sempre vem provas duras, de problemas de saúde grave, de indisciplina de um filho, de ingratidão de outro, do marido ou da mulher, ou em situação de penúria econômica muito grave, ou de problema grave de saúde, você enfrenta tudo isso com resignação. Vai ter certamente o mesmo benefício de ter a dívida atenuada, de ter essa liberdade provisória que tem na lei dos homens também, você vai se livrar de parte desses débitos, né? Vai ser, você pode voltar justificado para quando você voltar para casa, voltar mais cedo e voltar feliz. Já aqueles que fogem da responsabilidade, como a gente já viu o caso de Judeu no capítulo passado, que foge da responsabilidade, pior, vai voltar para casa uma ação grave, porque ele, além de não ter cumprido e fugido das responsabilidades, evitou que aqueles outros que vieram com eles cumprir suas missões, a responsabilidade é imensa. É aquela dívida que a gente tem, que vai render juros, correção monetária, terá se cobrada lá na frente, não há dúvida disso, né? A gente já viu nos casos anteriores de dívidas que foram estacionárias, que a pessoa não conseguiu avançar, que outros que fugiram da responsabilidade, que outros foram agravados e cometeram outros crimes. Olha aí. Mas tem esse caso também do débito aliviado que a gente vai estudar hoje, no caso de Adelino Corrêa, que é muito interessante para entender como que funciona a justiça de Deus, amorosa, justa, e não podia ser diferente, né? Então, começando esse capítulo 16, débito aliviado, André Luiz começa a narrar assim. Em nosso estudo da lei de causa e efeito, que é o objetivo dessa obra, lembrando que André Luiz foi encaminhado pelo ministro Clarencio a um hospital-escola no mundo espiritual infeliz, na região de trevas, nas regiões infernais, para trabalhar no hospital-escola chamado Mansão, que é um posto avançado da colônia Nosso Lar, e onde André Luiz foi socorrido e lá vive, né? Que é dirigido por Druso, né? Exatamente para estudar a lei de causa e efeito, para estudar, para trabalhar essa obra, porque ninguém vai para regiões infernais, de trevas, porque não cometeu graves erros. Todos estão lá cometendo erros gravíssimos, determinados, deliberados, cometendo gravíssimos erros. Todos que passam por lá, que são resgatados para o hospital, escola, esse hospital, escola, cometeram gravíssimos erros, crimes premeditados e muito graves, né? Muito bem. Então, nosso estudo sobre a lei de causa e efeito, não nos esquecemos, diz André Luiz, de Adelino Corrêa, o irmão de fraternidade pura. Ou seja, se na verdade eles estão estudando os casos da mansão,
É certo que a Adelino Corrêa também cometeu graves erros no passado, porque passou por lá. Afinal de contas, estudando casos de pessoas que passaram pela mansão. Bem que seja encantado, mas passaram por lá, e quem passou por lá cometeu gravíssimos erros. Mas hoje, certamente, ele avançou e muito, já que o homem que vivencia a fraternidade pura avançou e muito. Tem um salto extraordinário no seu processo de evolução. Na véspera do belo acontecimento, e acontecimento de André Luiz Hilário, que é o parceiro dessa jornada, e Silas, que é o assistente de Druso na colônia, lá na mansão, que Druso determinou que ele acompanhasse André Luiz e Hilário, dando suporte, explicações, orientações para pegar subsídio para essa obra, né? Então, dizia, na véspera do belo acontecimento, permitiremos narrar, eles vão narrar nesse capítulo, exatamente por causa de Adelino Correia, visitamos-lo. Os três foram até onde, o local de trabalho dele, em companhia de Silas, que é o assistente, quem nos apresentou, apresentou André Luiz e Hilário, Silas apresentou ele nas atividades de um templo espírita cristão. Ou seja, eles estavam no trabalho da fraternidade, da caridade e do amor, fazendo um trabalhador da casa espírita, como podia ser numa igreja, podia ser no templo de qualquer outra religião. Portanto, estava praticando bem. Ouvimos-lo, disse André Luiz, em preciosos comentários do Evangelho, que denota conhecimento, amor, era alguém que tinha o dom da palavra, conversava e fazia um trabalho de fraternidade, porque o trabalho da evangelização é um trabalho extraordinário, e ele ouviu preciosos comentários, pressupõe, primeiro, pureza da alma e conhecimento do assunto. Sob o influxo, o trabalho de Adelino, sob o influxo de luminosos instrutores. Olha, se era um influxo de luminosos instrutores, nós sabemos que todo mundo é sintonia. Se os luminosos instrutores estavam auxiliando, porque tinha sintonia. Nós sabemos que quanto mais nos elevamos por sintonia, temos o contato das entidades mais elevadas, não é? Então, se ele estava lá comentando o evangelho, fazendo um trabalho de caridade e de amor numa casa espírita e recebendo influxo de luminosos instrutores, confirma o que está sendo lá atrás, que era um irmão da fraternidade pura, era um espírito que a progrediu e que estava colocando à sua disposição a sua vida a serviço da luz, a serviço da paz, da fraternidade, da caridade. Muito bem. Dos quais, esses instrutores iluminados, dos quais assimilava a correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Ora, se ele assimilava as correntes mentais dos instrutores, estava em sintonia. É óbvio. Se ele não tiver em sintonia dos benfeitores, se ele está numa sintonia abaixo, que a sintonia passa, né? Só a sintonia de verdade quando você está na mesma corrente mental. Então, se ele recebia como habilitado à oração, é como você exatamente, a oração, ela para ser assimilada e para criar conexão, tem que ser feito com sentimento, com amor, com fraternidade. Certamente, o trabalho de Adelino Moreira tinha essa sinceridade, esse amor, e recebia a resposta dos benfeitores para o trabalho que estava realizando naquela noite. Falava com maestria, disse André Luiz, arrancando-nos lágrimas, olha só, da equipe de André Luiz, Hilário e Silas, pela emotividade com que tangia as fibras mais íntimas. Ou seja, ele falava com tanta beleza e pureza de espírito, chegou a emocionar os trabalhadores que estavam lá. Exatamente a conexão de que nós falamos. Lembra que Jesus falava que a gente tira do nosso coração, do bom tesouro, as coisas boas do bom tesouro do nosso coração, ou as mais do mau tesouro do coração, e você estava tirando coisas boas do seu coração, porque ele tinha para dar. Ele atingiu esse patamar. Por isso fazia a fraternidade pura e estava servindo o próximo, com a ajuda de benfeitores. Muito bem. Singelamente trajado, ou seja, em roupas muito humildes, denotava a condição Adelino Correia do trabalhador em experiências difíceis, ou seja, está claro que na missão de que ele veio no mapa reencarnatório dele era de uma situação profundamente difícil do ponto de vista econômico. A missão dele que ele vinha cumprir, traçada no plano espiritual, é que ele tem que passar dificuldades econômicas, certamente, provavelmente não tenha utilizado bem os recursos da encarnação passada e enfrentar uma grande dificuldade do ponto de vista material. Mas o estágio de prova, André, ali já observando toda a situação, o estágio de prova não só era da carência material, que a que parecia arredar-se era mais amplo. De pronto, André Luiz, sem saber ainda a história dele, de pronto já notou, bom, pelas condições que ele se veste de profunda humildade,
era de que nessa encarnação ele teria pobreza material. Mas também tinha algo mais que André já de pronto. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra, ou seja, certamente uma pessoa com o rosto todo cheio de placas avermelhadas que incomoda, etc. Aquilo é uma doença de ordem kármica, né? Que se não for doença de ordem kármica, você está com um problema aqui, se trata e fica bom. Não, essas doenças são de ordem kármica, difícil, são cronificadas, difícil demais de curar. Ele estava com o rosto cheio dessas eczemas. Bom, de pronto, André Luiz, bom, isso aí certamente é fruto do mal que ele fez no passado, tanto a pobreza material quanto a questão da eczema, que o rosto com as deformidades, enfim, uma situação muito constrangedora, né? A gente sabe como é difícil você ter um problema desta natureza à mostra para a própria aparência da pessoa. É muito constrangedor, é muito difícil. É uma provação muito difícil. Certa porção na cabeça dessas eczemas de Sandra Luiz, nos ouvidos, e muitos pontos na própria face, exibiu placas vermelhas, sobre as quais essas placas se formavam diminutas vesículas de sangue. Era tão complicado aquela mancha vermelha que tinha uma vesícula de sangue, ou seja, um próprio passar a unha ou qualquer coisa sangrar. Olha que coisa mais desagradável, né? Ao passo pelas demais regiões da epiderme, da pele, surgiu gretados, ou seja, fendas, como se fosse uma parte rachada, olha que coisa constrangedora e difícil, do próprio rosto, evidenciando uma afecção cutânea, alargamento cronificado, ou seja, não era uma doença passageira, era uma doença que ele trazia, certamente de ordem kármica, né? Quer dizer, a pele rachada, aquelas cicatrizes, as placas vermelhas, com sangue, nossa, isso é muito complicado. Além disso, olha aí, André Luiz notou duas coisas importantes. Certamente essa eczema é certamente de ordem kármica, doença cronificada, a pobreza, mas não é só isso. André Luiz notou de pronto, sem ser dito na situação. Além disso, acanhado e tristonho indicava tormentos ocultos ali dominariamente, ou seja, certamente havia algo muito grave no passado, que mesmo sem ele compreender e ter uma verdadeira lembrança de tudo, mas aquilo entristecia profundamente. A certeza de uma culpa, de algo muito grave, né? Ou das próprias situações da situação que ele está passando hoje, uma pessoa de penúria, uma situação dramática na família, de perda, de perda afetiva, tudo isso. André Luiz de pronto já anotou isso. Olha. As três coisas são interessantes. Pobreza material, a doença, que era de ordem kármica, e essa tristeza que denotava algo muito grave que aconteceu ou na encarnação passada ou na que está vivenciando agora. Vários amigos espirituais assistiram-no, o que denota a grandeza espiritual dele. Vários. E nós sabemos que os benfeitores espirituais, como diz André Luiz, Deus assiste o homem pelo homem. Utiliza-se das criaturas que têm a capacidade de ajudar o próximo, do espírito encarnado, para ajudar o passe, as curas, não é? Os espíritos utilizam. E para utilizar tem que ter sintonia. Então, vários utilizavam para o serviço de realização do trabalho da noite, com passe, curas, etc, etc. Doce velhinha, disse André Luiz. Desencarnada, abeirou-se de nós, de André Luiz, Hilário e Silas, demonstrando gozar da intimidade de Silas, falou-lhe bondosa, ou seja, ela conhecia Silas, certamente era uma trabalhadora da casa espírita onde Adelino Corrêa estava trabalhando, ou um amigo espiritual que estava trabalhando e estava ali para advogar em nome dele. Olha que maravilha. Só se advoga em nome de alguém, por amor, por trabalho, de reciprocidade. O bem que a gente faz, todo o bem que a gente faz, nós temos naquele beneficiado, quando a gente precisa, alguém que vem pedir nosso efeito. São a questão da reciprocidade, né? A conquista de simpatia, de amor e tal. Ela disse: Silas, amigo, venho rogar-lhe socorro, em benefício da saúde de nosso Adelino. Veja, ela estava ali pedindo proteção, pedindo ajuda a Adelino. Certamente era grata a Adelino pelos grandes trabalhos que ele fez, certamente beneficiaram a ela ou alguém do ciclo dela, ou mesmo o trabalho que era feito ali em favor da coletividade. Noto, disse ela, mas incomodado ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. Lembra que é uma doença de ordem kármica, essas feridas? Então ela veio pedir ajuda a Silas da assistência dos benfeitores espirituais no sentido de atenuar as dores decorrentes do quadro de saúde que estava vivenciando. Ela, penalizada por ele, um trabalhador tão dedicado, passando uma provação tão difícil. Lembra a história do débito aliviado? Essas criaturas
todo o bem que a gente faz, ele repercute não só diretamente o beneficiado, mas aqueles que amam o beneficiado, pai, mãe, irmão, etc. Ou o mal também é feito assim. Quando a gente faz o mal, repercute diretamente o que ele fez o mal, tem desamor por nós, mas também aqueles outros, aquele séquito de criaturas que estão ao redor deles. Veja a repercussão do bem ou do mal, né? Sim, sim, quando ela fez o pedido, disse ele, sim, não se preocupe, disse ele, o caso dele, de nosso amigo Adelino, merece de nós especial carinho. Que nós, gente? De nós o quê? Da casa de onde ele foi encarnado. Já vimos isso, que na hora que a gente reencarna de onde a gente veio, no caso, Adelino veio reencarnada da mansão, há um trabalho de supervisão dessa reencarnação, não com o propósito de cobrar a que ele se comprometeu a fazer. Não, mas de auxiliar para que, na verdade, ele consiga ter êxito na encarnação, afinal de contas, Deus deseja a felicidade de seus filhos. É importante a gente entender isso, certo? Então, eles estavam ali porque tinha um trabalhador de lá que estava fazendo um trabalho, e André Luiz veio mais de lá para ver um caso exatamente dessa reação, para colocar nesse livro, que era um caso importante de alguém que está cumprindo muito bem o seu trabalho. Por isso, terá o débito aliviado. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Disse ele, é, o caso dele merece especial carinho, por quê? Porque ele está cumprindo sua missão. Ele tem méritos para o socorro, né? Disse ele, porque pensa ele, porque aí ele vai explicar o porquê desse pedido. Porque pensa ele na necessidade dos outros, isso é caridade pura, né? Sem refletir nas necessidades próprias. Esse é essa capacidade e a caridade, essa história, você pensar primeiro nos outros, é um gesto de fraternidade maravilhosa, né? De atenuar, cessar, ou minorar a doença dos outros e curá-los. Isso é a caridade pura. Você esquece um pouco de você. Já aquela criatura que é egoísta só pensa nele. As pessoas são fraternas, pensam nos outros antes de pensar em si próprio. Acrescentou a anciã, para defender a ideia de que precisar de cuidado, de assistência, de ajuda na saúde. Então, Sila disse ele com carinho, dois de nossos médicos, de onde, gente? Se é nossos médicos, de lá de quem? Da mansão, médico espiritual. Dois de nossos médicos o vem assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico com ofensa do sono. Ou seja, quando ele dorme, ele desdobra e é tratado lá pelos dois médicos da mansão. É levado individualmente para a mansão e é tratado, né? E aí vem uma explicação muito interessante. Como tratado se a doença é no corpo físico? Ah, mas lembremos que a doença do corpo nada mais é do que a reverberação da doença da alma. Corpo são, mente são, corpo doente, mente doente, tem aquela história? Muito bem. Tratado o corpo espiritual dele, o perispírito. Tratado o espírito, melhorando em espírito, essa melhora passa para a carne. Porque a carne nada mais é, as doenças da carne são as doenças do espírito. Olha que coisa interessante. Muito bem. Os médicos, muito bem. E afagando-lhe a cabeça, Cila da senhorinha, disse: esteja tranquila, minha querida. Correia, que é Adeline Correia, em breve estará plenamente restaurado. Isso é mérito. Lembra que ele tem uma doença de ordem kármica. Se ele, na verdade, vai estar curado, lembra que ele já é um senhor adulto, ele vai ver que ele tem uma faixa mais de 40 anos de idade. Se ele sempre teve isso e agora está prestes a ser curado, é mérito dele. Ele venceu, lembra da história que a gente falou lá do preso, que cumprindo bem as missões, trabalhando com amor e etc., ajudando a administração, estudando, produzindo, ele tem a redução da pena? Olha aí, é exatamente isso. De tanto ele fazer o bem, etc., ele mereceu o crédito de ter plenamente restaurado no futuro o seu problema de saúde. Olha aí. Eu vou explicar. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se, André Luiz dizendo. O trabalho continuava. Lembra que até então André Luiz, nem Hilário, nem Silas tiveram nenhum contato com ele ainda, só observando o trabalho que ele estava fazendo. E quando chegar lá, aquela senhora ia vir pedir ajuda a favor dele. E Adelino, dentro dele, do trabalho, atraía-nos, disse André Luiz, a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Ou seja, o trabalho dele era tão extraordinário, puro, belo, que atraiu. É a sintonia, né? Ou seja, André Luiz e Hilário, que chegaram por terra, se sentiram atraídos por sintonia, ajudar, viu, com simpatia, beleza, o trabalho com tanto amor que ele desenvolvia, né? Muito bem. Cercado pelas vibrações, cercado quem? Adelino, pelas vibrações radiantes dos seus pensadores, dos seus pensamentos, ele, o que emitia, lembra que a gente recebe
Tudo é sintonia. Se eu encaminho bem, recebo bem, sintonia. Radiante seus pensamentos, centralizado no santo objetivo do bem, todo o sentimento que ele emanava era pedindo ajuda dos benfeitores para fazer o bem, aquele que estava lá precisando de socorro, né? Afigurava-se luz um companheiro vestido de luz. Ou seja, de pronto já foi o diagnóstico da Ana Luiz. Bom, esse é um companheiro vestido de luz, pela assistência que tem, pelo trabalho que faz, pela emanação de amor, etc, etc. É um companheiro vestido de luz, ele tem méritos, né? Alguns instantes após o afastamento da velhinha, aquela benfeitora que pediu ajuda dele, apareceu um simpático rapaz, igualmente já desencarnado da matéria física, ou seja, em espírito. Depois de saudar, nos rogou reverente ao nosso orientador, ou seja, mais um a advogar a causa de Adelino, denotando se ele é uma grande alma. Ele vai explicar, inclusive, por quê. Peço venha, peço permissão, para solicitar valioso obsequio, favor, né? Dizendo a Silas, o rapaz. Fale sem receio de Silas. E o jovem recém-chegado explicou de olhos úmidos. Ele ficou emocionado até com o pedido que ia fazer a Silas. Veja aí o mérito que ele tem. As pessoas que estão vindo pedir a favor dele, emocionado inclusive, que denota uma profunda gratidão. Aí disse, olha, meu caro assistente, disse o rapaz, sei que o nosso Adelino vem atravessando uma certa crise financeira. Lembra que nós falamos lá que ele já estava, trajava humildemente? Era exatamente a privação dele nessa reencarnação, é vir com uma carência material muito grande, fazia parte da aprovação dele. A gente vai explicar um pouquinho mais na frente por quê. Muito bem. E lembra, todo bem que você faz, a simpatia que nós falamos, esse rapaz também veio pedir a serviço dele. Lembra que a velhinha pediu pela saúde? Lembra que a senhora pediu pela saúde dele? Esse que veio pedir ajuda econômica para que, na verdade, tivesse condição de suportar a sua provação e a longa ajuda que prestava o próximo. Aí disse ele, pelo muito que auxilia os outros, pessoal, as senhoras que ele pensava em todo mundo, para ajudar todo mundo no cuidado, esquecia da própria saúde dele. Aqui é o contrário, tá? Assim, olha, e tanto auxilia tanto, ajuda tanto, tem o que tem ele dá a todos, ajuda tantos, que se descuida das próprias necessidades. Ele fica na necessidade, mas cuida dos outros. É caridade pura, né? Você esquece de você e ajuda, se abnegação, né? Isso é muito importante, a abnegação, né? É renúncia, né? Você renuncia ao bem-estar pessoal para ajudar quem está necessitado. Aí você esquece a sua saúde, mas foi socorrer a saúde dos outros, obstante você está passando problema de saúde. Pelo amparo, diz o rapaz, que ele oferece constantemente à minha pobre mãe, encarnada, olha a gratidão. Lembra que quando fala bem a alguém, a teia de criaturas beneficiadas, que os que o amam vêm pedir socorro? Olha aí. Insiste no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ou seja, de uma forma de ajudar ele, busque uma forma. Isso é importante a gente entender que o mundo espiritual também age nesse sentido, né? Para salvaguardar as necessidades materiais dos trabalhadores. Tudo isso é perfeitamente possível a interação entre dois mundos, né? A intuição junto àqueles que podem beneficiar, para vir beneficiado, olha aí. Aí quando o rapaz dizendo, foi explicar uma das ações maravilhosas da Adelino. Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora, da mãezinha dele, viúva, a mãe do rapaz, o rapaz está desencarnado. Mas a mãezinha dele, que é viúva, e imagine, esse livro escrito no começo do século, uma viúva não tinha aposentadoria naquela época, Bolsa Família, nada disso. Ele passava por uma dificuldade imensa. A viúva não tinha provedor da família, o sofrimento era grande. Então, a minha mãe viúva, em grande penúria econômica, para atender o tratamento de dois irmãos enfermos, ele, a senhorinha viúva, e tinha dois irmãos do rapaz, que está desencarnado, enfermo, doente, uma situação muito difícil. Procurei-o, ou seja, o rapaz procurou Adelino, procurei em lágrimas, pedindo socorro a ele, né? Em lágrimas, né? Transmitindo pelos apelos mentais, que o rapaz está desencarnado, ele estava encarnado, a sintonia, para que nos protegesse, a família, e sem qualquer vacilação, assimilou, sintonia. Acreditando obedecer aos seus impulsos, visitou-nos a casa da vozinha, entregando à minha sofredora mãezinha a importância de que necessitava. Veja só, como uma alma profundamente caridosa recebeu a informação e de pronto foi lhe ajudar a mãezinha, mesmo tirando da sua necessidade. E essa é a caridade, né? Lembra lá quando Jesus falava do óbolo da viúva, que ela deu mais do que a questão do mundo, que é da sua própria indigência, sua dificuldade. Ela deu, né? Então ele tirou do próprio sustento dele, necessidade, para ajudar a mãezinha, numa situação muito difícil. Oh, meu assistente, disse o rapaz, rogo-lhe
Por amor a Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia. Olha aí, é aquela história que a gente colhe o que planta. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Exatamente o que Jesus dizia. Conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras. Muito bem. Silas acolheu o pedido do rapaz, que era justo, e disse a ele o seguinte: olha, disse ele, descansemos, disse o rapaz. Adelino permanece na rede de simpatia, porque é rede de simpatia, gente. Pelo bem que ele fez a tantas criaturas, essas próprias criaturas rogam a Deus por ele, e aqueles que o amam, essas criaturas que ele abençoou, também rogam. E toda prece feita tem resposta. Já nos diz André Luiz lá no livro Entre a Terra e o Céu. Olha aí. Simpatia. A rede de simpatia significa isso. Quem faz o mal é o contrário, né? De antipatia, né? De simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Se a gente colhe o que planta. Tanto bem que ele já fez que esses bens virão, os louros virão dessa colheita, né? De colhe o que planta, muito bem. A colheita virá. Incumbem-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis. Olha aí, ao fiel desempenho da tarefa que ele dedicou. Ou seja, não se preocupe. Por isso que a gente vê criaturas com poucas condições materiais, com poucas condições intelectivas, que fazem uma obra monumental. Por quê? Porque de tanto ele fazer o bem e emanar o bem, Deus encaminha aqueles que podem ajudar, não é? Pessoas que vão uma obra monumental, né? A gente vê esse trabalho de Divaldo Pereira Franco, da Moção do Caminho, trabalho de Maria de Calcutá, de Manduza Bahia, e tantos outros. Não tem, na verdade, as condições materiais, etc., mas Deus encaminha. É exatamente o que está acontecendo aqui com a Adelino Moreira, né? Maravilha, né? Disse ele, as circunstâncias da luta material, da pobreza que está passando, harmonizar-se-ão em favor dele. A circunstância da luta. Atendendo-lhe aos méritos conquistados. Ele mereceu o mérito, vendo que a missão dele é vir numa situação de pobreza muito grande, mas pelo tanto bem que ele fez, a ajuda chega para melhorar um pouco a situação dele. É o quê? O alívio do débito. Lembra a história de que você tem uma punição, você tem a diminuição da pena, aliviado, as atenuantes? É o caso aí, tanto da parte material como da parte da saúde, ele vai receber o mérito. Disse ele. Efetivamente, o serviço material harmonizou-se, a harmonização em favor dele, o mérito conquistado no meio. Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo, olha que coisa interessante, efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo, que ali chegando, do rapaz que pedia ajuda dele, prestativo e confiança, o rapaz, era um tema é um tema de Sandé Luiz de amizade e gratidão a estudar. Dentro de quê? Da lei de ação e reação que essa obra estava estudando. Entender exatamente como funciona essa lei de Deus, que todo bem que você faz, você tem a colheita. Ele estava começando, estava colhendo ali. Aquele rapaz estava advogando ali a causa dele. Deve ser um trabalhador da casa, como a velhinha, um amigo espiritual, que foi beneficiado por causa aqui da família. Ele vem em gratidão, rogar ajuda e assistência. Olha que coisa linda, né? Está dentro da lei de ação e reação, da lei da colheita, do plantio e da colheita, da lei do karma, da lei de ação e reação, do plantio e da colheita. É exatamente isso. Ele está colhendo o bem que a gente fez agora. E as dores estão passando, as doenças, o problema de saúde e a miséria é fruto é a colheita do passado, é a reação do que ele fez no passado. Olha aí que coisa interessante. Muito bem. Disse-ia, observou Hilário, intrigado, que todos, isso é a pergunta que Hilário fez para Silas, que todos os tarefeiros da casa espiritual, os tarefeiros espirituais que estão ajudando lá, que estão em trânsito na casa, no centro espírita trabalhando, os tarefeiros, são devedores do irmão sob nossa vista? Olha aí. Devedores significa o quê? Ele já prestou serviço a essas criaturas aqui, na vida material, que ajudou a tantos parentes, etc. Ou pode ter feito no mundo espiritual antes da encarnação. Todo bem feito são depósitos da poupança do espírito, gente. Todo bem que você faz é exatamente se incorpora, são o recurso que a gente tem, incorpora nosso patrimônio espiritual. Nunca será tirado. É aquele bem que Jesus falava que a gente corre, que a traça não come, ferrugem não corrói. Todo bem que você fez, está o depósito feito. Ninguém tira. É exatamente isso. Então ele tem vários depósitos feitos do bem que ele fez, agora ou no passado. Muito bem. Sim, disse Silas, paciente, dizendo que todos os trabalhadores estavam ali pedindo por ele, etc., eram credores dele no passado.
Os créditos de Adelino são realmente enormes. Você já fez muito bem, muito bem. Por isso tem direito a ser aliviado dos seus débitos, ser atenuada a sua pena, porque ele tem atenuantes, tem mérito, tem crédito do banco sublime de Deus. Olha aí que maravilha. Não obstante, ele tem esse crédito, não obstante os débitos que ele está preso. Ele fez também algo muito, 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 muito grave no passado, por isso ele adveio da região infernal. Ninguém vem de lá se já cometido algo muito grave, mas serve, todo o bem que ele fez é um atenuante. Como dizia o apóstolo Paulo, que o amor cobre a multidão de pecados. O que significa isso? Todo o bem que a gente faz tem o condão de diminuir as nossas penas. Tem uma história muito interessante que Francisco Cândido Xavier contava, de um determinado espírito que cometeu um erro muito grave no passado, decepou o braço de alguém. Estava na missão dele no mapa reencarnatório que ele ia passar por uma situação semelhante à sua encarnação. Entretanto, como Adelino, ele foi um benfeitor, era membro de uma comunidade pequena e trabalhou muito a serviço de todos, muito a serviço de todos. E um dia ele teve um pequeno acidente, ele trabalhava, ele era ele era um artesão, trabalhava com ferro, fogo, aquela história toda, né? E aí ele um dia teve um acidente e a falange do dedo mindinho dele foi cortada. Foi uma comoção na cidade. Uma comoção na cidade. Veja, na reencarnação dele, ele ia perder um braço, como fez quando decepou o braço de alguém na encarnação passada. Mas de tanto bem que ele fez, o amor cobre a multidão de pecados. Perdeu só a falange do dedinho e foi uma comoção que todos ficaram muito sentidos, porque ele era um benfeitor, amado por todos. É a história da colheita, né? E tanto bem que ele fez, todos vieram socorrê-lo, amá-lo, e o débito foi atenuado. É o caso aqui do débito aliviado de nossa amiga Adeline. Muito bem. Cultiva, explicando, Ciro explicando, cultiva, no entanto, a aventura, a grandeza, a aventura de substancializar pela fé. Então, a fé viva, determinada, e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus, que trabalham com ele, que têm sintonia, lhe confiam em obra genuína, de genuíno amor fraterno. Confiam porque está em sintonia com ele, sabe que ele vai cumprir, né? E ali granjearem larga soma de conhecimento. Os benfeitores investem porque sabem que ele tem condições de desenvolver o trabalho em nome deles. Não se dá uma cruz a quem não pode levar. E se esses benfeitores confiam nele, é porque ele tem mérito. Se faz confiar pela a elevação que ele tem, uma fé verdadeira e o desejo de trabalhar pelo próximo, né? Logo após, o mentor amigo recomendou nos aproveitar. Os Cecílios, olha, preste atenção no trabalho aqui, preste atenção no que está sendo realizado, né? Porque tudo é importante para a anotação do livro de vocês, estão escrevendo sobre ação e reação, que nos patrocinava os estudos. É, 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 aproveitar o minuto da atuação fraternal que estava acontecendo, você aprender no intuito no Instituto Evangélico, a Casa Espírita, em que nos obrigávamos até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor. Até então não tiveram contato nenhum ainda com o Adelino. Via só o trabalho que estava realizando, os benfeitores estavam ajudando ele, etc, etc. Contato do servidor, cuja assistência, olha aí, o servidor Adelino, cuja assistência atual se desdobrava sob os auspícios da mansão, que nos patrocinava os estudos. Ou seja, ele estava ali e estava tendo assistência de Silas e etc., da mansão, porque ele é egresso lá, o trabalho que nós falamos da supervisão. E a mansão era onde André Luiz foi internado mais Silas para colher informações de ação e reação, estudando cada caso, para o livro. E por isso ele veio na companhia de Silas estudar um caso de alguém que passou por lá, que tem um trabalho maravilhoso e tem um débito aliviado para esclarecer a cada um de nós. Isso é um estímulo maravilhoso a cada um de nós. Todos nós cometemos erros no presente e no passado, sim, mas colocamos nosso coração em serviço do bem, da paz, do amor, da caridade, da fraternidade. Jesus disse que ninguém vai ao Pai sem passar por ele, ou seja, pelos ensinos que ele veio trazer à humanidade em nome de Deus. Olha que maravilhoso. Cumpram, renove-se, transforme-se. É isso que está nos estimulando, essa obra estimula isso. Mostrando um resultado prático. Aqueles que fogem à missão vão cumpri-la mais na frente, com juros e correção. Os que fazem o trabalho, quita sua dívida e segue sua jornada na busca da autoiluminação. Esse quer mostrar isso. Muito bem. Em face da existência atual, que se desdobrava sob os auspícios da missão, porque ele veio de lá,
A missão, muito bem. Em face da simpatia que Adelino despertava igualmente em nós, por sintonia do coração generoso, acercamos dele, disse André Luiz Hilário, a fim de ofertar-lhe, de algum modo, o contingente de nossas forças na movimentação de passos magnéticos, que passara a administrar em favor de alguns enfermos. Ou seja, o próprio André Luiz e Hilário foram ajudar ele a fazer o trabalho no campo da luz do bem que ele estava desenvolvendo. Era curioso pensar que nós mesmos, André Luiz, no primeiro encontro fortuito, nos sentimos prontos a partilhar as tarefas, tão somente atraídos pela sua radiante bondade. É assim, o bem atrai o bem. É assim, sintonia. A abnegação dele, do trabalhador, volta a dizer, André Luiz lá não teve nenhum contato, nada com ele ainda, só vendo o trabalho que está desenvolvendo. A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Olha, explicar como é que se dá essa história da atração. O bem atrai o bem, a luz atrai a luz, a sombra atrai a sombra, exatamente isso. Aí está explicando, ó. A abnegação, o amor, a fraternidade, em todo canto, é como se fosse uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. Somos atraídos, chama-se sintonia. Né? Fim do serviço da noite, Silas, e nós acompanhamos ao redor do doméstico. Levou o papai encarnado, terminou o trabalho da casa espírita e voltou para casa. Esperava no limiar, ou seja, na porta, a genitora dele, a mãezinha, e evidentemente ultrapassada os 60 anos de idade, uma senhorinha, né? Portanto, uma senhorinha de 60 anos de idade, é provável, então, que a Adeline tenha uma faixa nos 40, aproximadamente, a família com 20, mais ou menos isso. E era uma pessoa madura. Silas deu-se pressa em nos apresentar explicando. Sila, olha, essa é a mãezinha dele, a dona Leonina, é a mãezinha dele, mãe, olha aí, mãe e amiga, olha o detalhe, a tutelar da existência. Ela, além de ser a mãe, é alguém, como ele era uma pessoa muito endividada no mundo espiritual, que foi uma pessoa muito querida da família, que veio tutelar, é uma amiga espiritual importante, que veio dar suporte. É muito comum encontrar isso na esfera das famílias. Sempre um espírito mais elevado que vem em nome de Deus para ajudar aqueles outros, ajudar a estimular, a aprender lições que não aprendemos ainda, a tutelar, etc. Muitas das vezes é alguém abnegado, amigo da família amada, alguém, mãe ou pai ou irmão da família ou o esposo do passado que vem sacrificar-se, renunciar a si próprio para ajudar os outros. Essa mãezinha, Dona Leontina, tinha essa missão. Reparando na avançada madureza do amigo, de nosso amigo Adelino, era uma pessoa madura, né? Que nos tomava atenção, meu colega indagou. Ou seja, era uma pessoa madura, portanto, perguntou: Adelino não é casado? Como assim? O cara está com uns 40 e está solteiro? A pergunta foi essa. Aí Silas disse: não, sim, ele é casado, mas não conta com a presença da esposa. Olha aí também a largueza do karma dele. A gravidade da dívida que ele tinha que veio cumprir aqui e a rudeza da sua missão de provas e expiações que ele veio cumprir. Lembra que ele tinha a pobreza material, lembra que ele tinha um problema grave de eczema, o corpo cheio de problemas de saúde, né? Uma tristeza profunda que denota o problema, e não tinha a esposa. Essa parte dessa tristeza deve ser exatamente por a esposa não estar com ele, abandonar, enfim. Olha aí. Coisa interessante. Mostrando a grandeza do débito e da dívida que ele veio cumprir, que ele veio pagar. A resposta dava a entender, a resposta de André Luiz, de pronto já pegou no ar. A resposta dava a entender que o companheiro atravessava provas, o efeito do que fez no passado, né? A ação do passado e o efeito, perante as quais não cabia respeitosa descrição. Não vamos tratar desse assunto agora, mas que o que ele cometeu foi muito grave, por isso passou pela mansão, por isso está aqui com provas tão rudes. E enquanto mãe e filho entregavam-se a doce entendimento, a mãezinha e ele, Silas fez-nos penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada, achava 3 leitos, ocupados por outras tantas criancinhas. Laura, menina de 9 anos e 10, de 9 a 10 anos, presumíveis, é ao lado de 2 petizes de escura tez, ou seja, de cor escura, a pele. Recordava a lenda de Branca de Neve e 2 anões, fazendo uma figura de linguagem. Você tinha 3 crianças, uma loirinha de 9 anos e 2 menininhos de pele escura. Todos dormiam placidamente, disse André Luiz, afagando a cabeça da boneca viva, a menina loirinha, que era Laura,
Sila disse, olha, esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou, olha aí, em definitivo, há 6 anos. Olha, se a minha está entre 9 e 10 anos, a menina, quando tinha 2 anos, a mãe foi embora, abandonou a filha e abandonou o marido. Imagina aí. Olha a provação rude, difícil. Certamente, esse abandono dele e da filha tem a ver com o passado. Tem a ver com o passado. Isso já faz parte da prova rude e difícil dele, ou da expiação grave dele, né? Se a minha tinha 6 anos, há 6 anos abandonou. Com 2 anos, a mãe foi embora, abandonou a filha e tal. Muito bem. Designando em seguida os dois meninos de cor, aduziu. E estes dois pequeninos são Mário e Raul, dois enjeitados. Ora, se eles forem enjeitados, abandonados pela mãe, os dois, é porque também claramente tem uma gravidade de reflexo ou efeito da ação do passado. Causa e efeito. Uma causa passada, uma ação que eles cometeram, e a reação ou efeito deles. Tanto a menina quanto os dois meninos, e certamente o caso de Adelino. Tudo é reflexo do passado, não há nenhuma dúvida disso. Né? Rejeitados, que Adelino abraçou por filho do coração, os dois meninos de cor que foram enjeitados pela mãe, e ele recebeu como filho, e a menina, a Marisa, que foi a mãe, era a filha dele, e a mãe abandonou a ele, o esposo e a filha e foi embora. Tudo isso, essas três crianças e ele, certamente são reflexos do passado. Muito bem. E Lara e eu adivinhamos as aflições ocultas. Lembra que ele falou do sofrimento lá atrás? Que eu estou tristonho e tal. As aflições ocultas que ele passava. O sofrimento, a tortura. Certamente para cuidar dessas três crianças sem mãe, uma responsabilidade imensa, para cuidar, ele é pobre, a situação difícil, e o abandono da esposa. Isso tudo tem a ver, e certamente ainda por alguns traumas do passado, né? A aflição oculta que, de certo, enxameava a existência do chefe da casa, ou seja, de pronto, imediato, André Luiz e Hilário, vem sem saber o passado. Pô, esse camarada está enfrentando uma ação muito grave do passado, não tenho nenhuma dúvida. Já que está estudando a lei de ação e reação, e Silas nos trouxe aqui para mostrar o caso dele, esse drama todo, esse sofrimento todo, certamente é algo do passado. É a reação de uma ação do passado, sem dúvida nenhuma. Né? Silenciamos de propósito, em reverência expectativa. Aguardando a explicação de Silas, para entender aquele cenário, aquele sofrimento, o trabalho que ele está fazendo. Entendemos a atitude, tendo atitude, Silas falou-nos mais longamente, aclarando. Para exaltar, disse André Luiz, para exaltar o santificante esforço do amigo de Adelino, a fim de estudarmos junto um processo de dívida aliviada. Claramente, ele já viu, pela explicação da senhorinha, que tinha pedido a ajuda dos médicos para atenuar a situação da saúde dele. Foi pedir também pelo rapaz ajuda para atenuar a situação de penúria e de miséria dele, por isso é uma dívida atenuada na saúde, na situação econômica. É uma espécie de redução da pena, faz uma similitude com o nosso direito humano. Também no mundo espiritual também tem essa redução da pena, é o alívio da dívida do débito. Né? Permitimos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado em labor de resgate. Resgate que? Da dívida do passado, né? Do pagamento da dívida do passado. Qual se quisesse centralizar os recursos da memória, Silas disse, olha, em meados do século passado, começou a explicar, século passado, Adelino era um filho bastardo, ou seja, um filho não de pai e mãe casados. Usava essa história de filho bastardo, anda a Constituição, tinha essa história, filho fora do casamento, né, não tinha, hoje tem o mesmo direito, mas era assim, era filho bastardo de um jovem muito rico, que o recebeu das mãos da genitora escrava, portanto, ele era filho de uma escrava do pai, que desencarnou trazendo a luz. Ela deu a luz e desencarnou, filho de uma escrava. E o pai que o acolheu era o dono da fazenda. Martim Gaspar, o moço afazendado, o dono da fazenda, que ele foi o pai solteiro, ou seja, ele era solteiro, mas teve um relacionamento com a escrava, e quando a escrava deu à luz, desencarnou, e ele recebeu da mãe o filho assim que nasceu. Era um homem de coração enrijecido, vê só, ele era um homem duro, difícil, teve esse ato de grandeza, recebeu o filho e adotar, mas era um homem bastante duro, a gente vai ver aqui. Era um homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante. Ele era uma criatura
tirana, desumana, cruel, que tratava seus escravos como animais, em face da incúria do lar em que nascera. Fazendeiro, muito rico, insensível para a miséria. Antigamente, os escravos eram tratados como animais, né? Alguns chegavam a dizer que não tinham sequer alma, eram tratados como animais, vê só. E a própria igreja diz isso no passado, que tristeza, né? Em alguns lugares. Né? Muito bem. Em Curo logo nascera. Abusava ele, o pai, Martim Gaspar, abusava das donzelas cativas, das jovens escravas, a seu talante, e em muitas ocasiões vendeu-as, as escravas, com os próprios filhos dele, escravo paria, tinha o filho dele, ele vendia as escravas com os filhos recém-nascidos, para não ouvir os choros e as petições da mãe, seu filho, adote, cuide. Então, ele vendia a mãe e os filhos não queriam nem saber. Foi diferente com Adelino. Olha que coisa interessante. Temido na grande casa, porque ele fazia mal a muita gente, na grande casa da fazenda, na qual se fizera absoluto senhor, com a morte do velho pai, ou seja, o dono da fazenda, o pai dele morreu e ele tomou conta, era filho único. Quem em vão buscava tardiamente controlar os instintos do filho. O pai, no final, já velhinho, meu filho, maneire aí, tal, seja mais humano. E ele não tinha essa conversa. Sabia usar o tronco e o chicote. Assim, todo pequeno deslizes de algum escravo ia para o chicote e o tronco, sem compaixão. Era um homem muito duro, mas teve esse gesto bonito de receber aquela criança, que era filho dele, com a mãe de casa. Ele recebeu. Era execrado pela maioria dos servos. Todos odiavam ele, os trabalhadores, os escravos odiavam ele. E bajulado de quantos ele obtinha favores. Mas aqueles que tinham favores, etc., bajulava ele, tinha alguma dava algum benefício. E bajulado de quantos tinham favores, a troco de lisonja, de adulação. Os que adulavam ele em troca de adulação, tinha algum benefício. Entretanto, era o filho Martim, quem era Martim? O mesmo Adelino de agora, o trabalhador, com as cicatrizes, com a doença, com aquelas crianças, com a pobreza material. Né? Era esse a meta, mostrando quem era ele no passado. Filho, portanto, bastardo de um homem rico, desumano, mas que o acolheu. Né? Mas com a mesma Darina agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Ou seja, tinha um profundo amor pelo menino, filho da escrava, ele era solteiro e adotou. Né? Inexplicavelmente para eles mesmos. Sintonia certamente é reflexo do passado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Dessa sintonia toda, já que ele destratava os outros filhos que tinham com as escravas, vendia o filho, vendia mãe, tudo, mas com aquele especial, certamente tinha uma afinidade. Amavam, amava-o, o Martim Gaspar, com desvelado entendimento, a ponto de providenciar a educação esmerada na própria fazenda. Ele trouxe professores, tudo, contratou e educou o filho. O único filho, era solteiro. Bem, eram companheiros inseparáveis. Nos jogos, nos estudos, no serviço da caça, tudo ele estava com o filho. Lembra que ele era solteiro. O Martim Gaspar era solteiro, fazendeiro riquíssimo, e tinha só esse filho, filho da escrava. Portanto, imagino com a pele escura, imagino eu. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel, era cruel, para com os outros rebeldes, os outros filhos, os outros escravos que ele vendia, fazia tudo, da própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho, perante as autoridades do tempo, tornando partícipe do seu nome e de sua herança. Como filho, com o nome, tudo estado, era o único herdeiro dele. Pai e filho contavam, respectivamente, 40 o pai, homem da jovem, solteiro, e 43 ele tinha, e 21 anos de idade Gaspar. Ou seja, o filho, o herdeiro, o filho bastardo, a diferença era de 22 anos de diferença entre o pai e ele. E tinha uma amizade, um respeito, um amor imenso um pelo outro. 22 anos a idade. Quando Gaspar, o pai, embora solteirão, amadurecido, já um homem de 43 anos, resolveu casar-se em grande metrópole, grande cidade, desposando Maria Emília, leviana, jovem, de 20 primavera. Ou seja, a esposa do pai, que tinha 43 anos, era mais nova do que o filho adotado. O filho tinha 21 anos, né?
e ela tinha 20, a esposa mais jovem do que o filho, que traziam a grande casa rural, né? Desenvolveu sobre o enteado, que era mais velho que ela 1 ano, estranha fascinação. Bom, fascinação entendemos como processo de obsessão, como processo de trazer para e começar a dominá-lo. Fascinação significa isso, dominar. Passou a ter um controle sobre ele. É um processo complicado, no estágio de obsessão bem mais agravado. Você tem total poder sobre a pessoa. Martim, o filho, extremamente amado pelo genitor, pelo pai, que sempre foi assim, né? Atraído agora pelos encantos, encantos femininos da madrasta, que era mais novo 1 ano que ele e o fascinava, passou a experimentar tortuosos conflitos sentimentais. Ele, que amava tanto o pai, ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, do pai, entrou a detestá-lo de repente, de uma hora para outra. Processo de quê? Da fascinação exercida pela leviana Maria Emília, né? Não lhe tolerava a posse da mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido. Pessoal, ela não escondia o desejo e atração pelo filho do marido, fez tudo para atraí-lo, né? Ele sabia que era querido por ela, em 2 aspectos, né? Querido porque querer ele, querido porque gostava de alguma forma, né? Querido, porquanto Maria Emília, a esposa do pai, pretextando essa ou aquela necessidade, dizia o pai: não, eu preciso que ele vá comigo. Sabia isolá-lo em viagens diversas, só ela e o filho, nas quais lhe exacerbava a afeição infantil, juvenil. Ou seja, ela viajava, arranjava uma justificativa para levá-lo ele para uma viagem aqui e acolá, e aí o colóquio acontecia, olha que drama. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança, ou seja, o pai nem desconfiava, que amava tanto o filho, que acolheu com tanto amor, o companheiro inseparável, etc. Não imaginava que isso ia acontecer, mas ele já estava fascinado pela moça, não que ele não tivesse responsabilidade, é claro que ele tinha responsabilidade. Mas a moça era leviana, fez tudo para, né? E totalmente entregue à paixão, relacionável, sem o pai saber, que o pai nem desconfiava, é óbvio, né? Que aí que estava o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio a que se iniciou. Ou seja, ele planejou matar o pai. Olha que coisa dramática, para ficar com a esposa. Olha só, o processo de fascinação como é grave, né? Claro que o processo de obsessão e de fascinação pressupõe, naturalmente, brecha. Não existe obsessão se você tem a brecha, porque o obsessor vem colocar as ideias como colocar a tomada. Se você está equilibrado e eleva seu pensamento, você foge da sintonia com aquela criatura e aquele sentimento ruim, aquele pensamento, quando você começa, entra em pressa, se eleva, sai, a tomada é retirada. Quando você está em sintonia com ele, tem um sentimento o tempo todo, vai ficando, aquela ideia vai se incutindo, se incutindo, se incutindo, até que é dominado. Por isso ele está fascinado. Essa tomada entrou e está lá até dominar ela, conseguiu dominá-la perfeitamente. No processo de fascinação, você tem o domínio dos sentimentos, das sensações, etc, etc. Por isso que ela amava tanto o pai, de repente passou a detestá-lo, fruto desse processo dramático. E então planejou matar o pai para ficar com a esposa. Olha que drama desventurado. Sabendo que o genitor acamado, o pai estava doente, em tratamento de fígado, né? Tomou a cooperação de 2 capatazes de sua confiança, que também odiavam o pai, que o pai cometeu tanta atrocidade com os trabalhadores. Esses 2 capatazes eram Antônio e Lucídio, igualmente verdugos. Eles também usavam o mesmo processo, né? Das meninas escravas, cativas, que utilizavam os 2 capatazes. Era escrava e escravizava também sexualmente, o interesse deles, né? E certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente com aprovação da madrasta. Ou seja, ele cometeu um crime grave contra o pai, mas teve como partícipe os 2 capatazes que odiavam o pai e concordaram, e a esposa do pai, que concordou, aprovou o plano, ele apresentou o plano para ela de matar o pai, e ela concordou plenamente. Responsabilidade muito dele, claro, grave, matar o pai por interesses tão infelizes, né? Mas também os 2 capatazes assumiram, cometeram também junto com ele, são partícipes, e também a própria esposa.
todos têm responsabilidade muito grande. Então, logo se pôs o doente a dormir, o pai estava doente a dormir, que deram um remédio para ele dormir, coadjuvado pelo Idudes cúmplices, os capatazes, que odiavam o patrão, tinham raiva, porque o pai era um cara, era uma pessoa dura, que batia, que fazia mal. Os caras odiavam ele. Odiava o pai, porque o pai era um criatura muito grosseiro. Espalhou substância ruinosa, resinosa no leito paterno, simulando logo após o incêndio, com o qual o mísero Gaspar, em terríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Ou seja, foi queimado vivo, com a participação de dois capatazes, da esposa, porque concordou dele, e do próprio, que tramou isso. Então, lembra que ninguém vai para a região infernal se não cometeu propositadamente um crime? É o caso dele, por isso que ele foi para a região infernal. Ele premeditou com a ajuda dessas criaturas. E certamente todos eles foram para uma situação semelhante, como o mesmo lugar, por sintonia, né? Muito bem. Conduzido o pai ao sepulcro, fez o sepultamento, e aponderou dos haveres, a fazenda e tudo, a riqueza, que ela tinha muito dinheiro, tentou a felicidade junto à esposa do pai, a Maria Emília, a moça que era uma pessoa leviana. Todavia, o genitor desencarnado, que era uma criatura dura, cometeu mal a muita gente, por isso foi também lá para a região infernal, pelos graves males que cometeu, os crimes que cometeu, etc., etc., de açoites, etc., da venda dos filhos das escravas, tudo isso, graves crimes premeditados, tudo, ele teve o mesmo caminho, né? Por sintonia, foi da criatura desse nível, foi para lá. E mais revoltado, e mais por ter sido assassinado pelo filho. Todavia, o gênero desencarnado a inflamar-se em cólera, de ódio, amava o filho, mas depois disso, só odiar. Envolveu-nos em nuvem de fluidos inflamados, ou seja, é o processo de obsessão dramática. Como ele foi assassinado pela questão do incêndio criminoso, ele envolvia fluidos felizes, terríveis sobre o filho, com a mesma ideia de fluido que queimasse, a ideia de sentir a sensação de fogo também. Contra os quais o infeliz não possuía defesa. Por que não possuía defesa? Porque não há defesa para um crime desse, não há atenuante, ao contrário, não há. Não tem defesa para uma situação como essa. Você cometeu um crime contra o pai, uma situação tão cruel, uma situação tão vil, e esse processo de obsessão foi porque ele tinha. Por que isso? Porque ele tinha o sentimento, a culpa dele estava lá. Então, o processo obsessivo dá quando você tem a culpa. Põe a tomada e não tira. Não tira. Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. Né? Apegando-se ao afeto da companheira, Martim, o filho, procura anestesiar a consciência e esquecer, como se fosse possível esquecer uma coisa como essa. O remorso é terrível, né? Esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados dos ambos os cúmplices, os dois capatazes que cometeram o crime tenebroso, delito, e na companhia da mulher, da esposa do pai, demandou a Europa em busca de repouso, de distração, para tentar esquecer, como se fosse possível. Tudo, porém, debalde, não foi possível. Não tem êxito no Código de Conversa. Ao fim de 5 anos, lembra que ele tinha 22 anos? 5 anos depois dessa história dramática de resistência, tombou gravemente vencido. Tinha 26 anos. Sob o jugo do espírito paternal que o cercava, uma obsessão dramática, gravíssima, né? O pai com o ódio imenso, o desejo de fazer o mal, e o remorso dele captou isso, né? Incessantemente, incessantemente. Apesar de o pai cercava, invisível, claro, em espírito, né? Abriu-se a pele em chaga, fruto dos fluidos inflamados e do processo grave de obsessão e do grave complexo de culpa e de remorso. Assimilou essas informações, né? Assimilou essas informações. Lembra que esse processo acontece quando você começa com esse processo de culpa, você assimila, você fica. É como a questão do suicida, né? Que aquela cena não sai da sua cabeça. A cena do meu pai queimando não sai da cabeça dele. Ele fixou isso, a fixação, né? Abriu-se pele em chaga, como as chamas ocultas, o que requeimassem, como se tivesse efetivamente o processo de culpa. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, gravíssimo, recapitulava mentalmente a morte do genitor, aquela cena fica passando, como suicida, a culpa, né? Em urros terríveis de sofrimento, do remorso batendo, e como o corpo está se queimando, né? E martírio selvagem. Não sabia desse modo senão chorar, remorso,
gritando a esmo de arrependimento e com a dor física, o corpo todo chagado, né? De que se via possuído, no que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira. A esposa, rapidinho, disse que ele estava louco, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental. Ou seja, está louco, interdita judicialmente, você tem mais capacidade de decidir nada. Quem vai ser gerido é pela da família. E como a esposa estava no comando da história, tirou todos os haveres dele, disse que ele estava louco, interditou ele, acabou-se. De modo a inocentar-se, como se estivesse inocente, mas ela dizia que ele estava louco, era a forma dela, para os olhos do povo, os amigos, os servidores, ele está louco. Mostrar que ela não tinha nada a ver com a história. Ficou com dinheirão. E ele ficou numa situação dramática com 26 anos. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu, o escárnio e o abandono da esposa, que disse que está louco, da pessoa da própria casa, do ciclo doméstico, todo mundo, né? Abandono e escárnio dentro do próprio ciclo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Morreu cedo, 26 anos, morreu. Olha a situação difícil. Culpa terrível. Martim Gaspar, o pai, cheio de ódio, o genitor assassinado, aguardou no túmulo para prestação de conta, né? Acertar as contas. Arrastando para as sombras infernais. E por quê? As sombras infernais. Era onde ele estava, né? Pelo grave mal que cometeu o pai. E ele também foi arrastado para lá pelo grave que ele cometeu, pelo seu sentimento de culpa, né? Onde passou a exercer pavorosa vingança. Só se vinga quem que tem um espírito duro, e o pai dele era muito duro, né? E o grave crime que ele cometeu, o remorso atraía para esse processo todo. O desditoso filho, desencarnado, sofreu terríveis humilhações, imagine, e indescritíveis tormentos dessas regiões infelizes. Durante 11 anos consecutivos, 11, lá na região infernal, dominado pelo pai, em cárcere de treva, e nós sabemos que as pessoas são presos, são escravizados, são presos em grutas, em furnas, em prisões no mundo espiritual infeliz. Isso é tudo dito, né? Em treva, até que é amparado pelo mensageiro de Jesus, que todos são filhos de Deus, e um dia, pela intercessão dos outros do bem, são resgatados. Que ele promoveu o resgate. A gente já viu o resgate como é que é feito. Muitas das vezes as entidades não desejam fazê-lo, mas a luz consegue vencer as trevas, né? Pelo amparo. Foi resgatado. Resgate. Ingressou no instituto. Qual instituto, gente? A mansão, o hospital, a escola. Lá, que Druso é o diretor e que Silas é o assistente, certo? Ele foi internado, resgatado, depois do seu processo de renovação, que a gente já sabe que só tem condições de ser resgatado quando cansa de sofrer, pede socorro aos céus, né? Vimos tudo lá no capítulo passado. Ao que fui informado desse Silas, em lastimável situação. Gente, é importante entender que esse livro maravilhoso, nós estamos no capítulo 16, mas os 15 capítulos estão lá no site da Sociedade de Estudo Espírita de Natal, canal CEM, lá do YouTube, junto com mais os capítulos dos 9 livros que a gente estudou. Tem mais de 160 vídeos lá. Quem se interessar, é só entrar no YouTube, no canal CEM, que é da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, e tem lá uma playlist com todos esses estudos. Quem desejar, será um prazer e uma alegria tê-los conosco. Muito bem. Lamentável situação. Tendo entrado em sintonia, olha só, ele foi resgatado pela mansão, uma situação lastimável, e quem vem das regiões de sofrimento profundo vem com terríveis sequelas, né? Terríveis sequelas perispirituais, processo de hipnotização, um drama que ele precisa ser tratado na casa, reeducado, para voltar para a carne, que a carne é o local onde a gente procura repactuar com aqueles que nos entendemos no passado. É o meio para atingir os fins, que é a felicidade que Deus, depois da engenharia, aloca a todos que cometeram os crimes uns contra os outros, que Deus deseja a felicidade de seus filhos. Muito bem. Brechas, muito bem. Tendo entrado em sintonia com o genitor, sequioso de vingança, de vindita, através das brechas mentais, do remorso, e aí que é importante dizer, o processo de obsessão só acontece quando você tem culpa e remorso, né? E o remorso e do arrependimento tardio, o arrependimento foi importante para que houvesse processo ser resgatado, né? Foi hipnotizado, nós sabemos como dá esse processo.
processo de licantropia. Nós vimos isso lá no livro Libertação, lembrar. Processo de licantropia, sua culpa, sua remorso é tão violento que você passa por um processo hipnotizado, até feições físicas, etc., de animais, de lobo, de cobra. Já vimos isso lá atrás. Processo de hipnotização, mente, e a pessoa fica com aquela informação na cabeça, não consegue sair. Aquela informação de vendo toda a situação dramática que ele passou, vendo o incêndio do corpo do pai, o drama, o choro. Muito bem. Foi hipnotizado pelos gênios perversos, parceiro do pai dele, do Martim Gaspar, né? Hipnotizados, com, com que o fizeram sentir-se dominado por chamas torturantes. E o tempo todo ele sentiu como as chamas estivessem consumindo o corpo dele, como se fosse possível consumir o espírito. Ele sabe que não, mas na cabeça dele aquilo estava girando o tempo todo, sentindo queimado. Imagina a sensação terrível de estar sendo queimado o tempo todo, de manhã, tarde e noite, o sofrimento disso, né? Fixada a imaginação é a cristalização ou a fixação está lá, a culpa, se vê no tempo todo. Exatamente o que acontece com os suicidas, vendo a cena do suicida, a morte, o sofrimento, o sangramento, muito bem. Dele é a fixada a imaginação, dele, em semelhante quadro de angústia, vê o corpo queimando, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo dele, a culpa, as labaredas de que se torturava sem consumir-se. Não queimava ele, mas sentindo como se estivesse queimando seu corpo o tempo todo. Até que foi, convenientemente, aliviado e socorrido por nossos instrutores, lá na mansão, no hospital, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Ou seja, como ele foi hipnotizado, foi aplicado todo um tratamento na mansão, para essa sensação do fogo queimando de manhã, tarde e noite, fosse atenuado até ser curado. Imagine que maravilha, né? O alívio, depois de tantos anos. Ele passou 11 anos nesse tormento, nesse sofrimento. Imagine o sofrimento que essa criatura passou. Bom, aí curado, renovado, começaram a se preparar, a estudar, se renovar, etc. Devotou-se, então, depois de melhorado o quadro dele, aos serviços mais duros de organização, da organização, do qual da mansão, do hospital, escola. Nós temos serviços que são terríveis, o trabalho junto às regiões infernais, trabalhar junto às criaturas infelizes, o trabalho é muito duro, e nós vimos lá atrás, em outros capítulos, sobre esse assunto. Conquistando com o tempo apreciáveis lauréis, créditos, lembra que a história da simpatia, do bem que você faz, você tem a simpatia? Então ele começou a fazer o bem, muito bem, lá na região de lá, nas criaturas sofredoras, e passou a ter crédito não só dos sofredores, mas dos parentes, dos amigos, dos irmãos, dos sofredores. O crédito começou a ganhar aí. Que lhe valeram a volta à esfera humana, quando ele estava preparado do bem que ele fez, para voltar à Terra. Para quê? Para quitar a dívida contraída lá atrás. Foi gravíssimo, né? Com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida que se onerou desavisado. O assassinato do pai, todo aquele desatino todo. Cultuando a prece, que é a conexão nossa com o Criador, e ela, para essa conexão acontecer, é preciso ter sentimento, verdade em sua prece. Com a renovação do mundo íntimo, fazendo esforço para vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, tudo esses ensinamentos aconteceu no trabalho da Mansão Paz, da mansão, fazendo um trabalho em favor do próximo, se renovando, se transformando. Renasceu em espírito inclinado à fé religiosa. Ele veio com a programação, com o mapa reencarnatório, para reencontrar aqueles inimigos do passado, aquelas criaturas que ele prejudicou no passado. Ele, a madrasta, que foi parceiro, comparsa com ele no processo, os dois capatazes que ajudaram a matar o pai, o próprio pai, tudo isso. Você vai encontrar essa turma toda. Faz parte dessa teia terrível criminosa, né? Então, renasce com o espírito inclinado à fé, estava na programação religiosa que ele precisa ter um trabalhador do bem, da luz, né? Ardente fé religiosa e operante, encontrando no espiritismo com Jesus, ou seja, a revivência do evangelho puro de Jesus, amor, caridade, benevolência, tolerância, perdão, a influxo dos amigos desencarnados que o assistiam, quem? As criaturas que, com o bem que ele fez, passaram a ter sintonia com ele, os benfeitores que o prepararam para ele voltar lá da mansão, né? Precioso campo de fortalecimento moral e trabalho, ou seja, fortalecimento da sua fé, e o trabalho dignifica o homem. Todo trabalho bem feito tem os seus frutos, a gente colhe o que planta, né? No qual tem sabido estender, encarnado. Ele agora começou a analisar o caso de ele encarnado.
no qual tem sabido estender na encarnação dele, com louvável aproveitamento das horas, ou seja, ele utiliza o seu trabalho, o tempo, para fazer o bem, sem importar quem, como diz Jesus ao conceituar a caridade, né? Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faça, benevolência com todo, indulgência para com a falha dos outros. E seu raio de ação no estudo edificante do Evangelho e na caridade pura, o estudo e a vivência, a prática do Evangelho, atraindo em seu favor os mais amplas simpatias dos que beneficiários, que se beneficiários de seus amados que vêm em socorro, por parte de irmãos encarnados, que ele já trabalhou e está ajudando, como aquela senhorinha com dois filhos estavam doentes e outros, e o desencarnado que ele ajudou enquanto estava no mundo espiritual, no trabalho na mansão, que lhe deram generosidade e carinho, créditos, e esses créditos façam com que ele tenha agora o direito à diminuição da pena, à saúde, na penúria econômica, etc, etc, etc. Atirado a imensas dificuldades materiais, a pobreza estava na sua programação, porque ele não soube utilizar. Quando teve o dinheiro, utilizava para fazer o mal. Desde cedo cresceu órfão de pai. Não teve o pai, porque ele não soube valorizar o pai que teve lá atrás, matando, inclusive. De vez que ele não valorizou. No passado, a aventura paterna. Veio agora, ficou órfão de pai. Nasceu, o pai morreu, sumiu, enfim, ficou órfão de pai. Pobre, ele era rico, não usou bem os recursos, e agora veio órfão porque teve um pai que não ajudou, lutando com extrema pobreza material e com enfermidade constante da história das eczemas. São os efeitos da causa ou a reação da ação do passado, os efeitos. E Jesus falava que a gente colhe o que planta, né? Colhe o que planta. Tem que pagar até o último ceitil. Muito bem. Custodiado, ajudado, porém, por benfeitores da nossa mansão, de onde ele veio e de onde serve o monitoramento, foi conduzido a um templo espírita, quando ele, na verdade, começou encarnado, menino, a um templo espírita, foi conduzido por indução dos benfeitores espirituais. Lembremos que nossos anjos da guarda, como diz a doutrina católica, amigos espirituais, são nossos conselheiros, nossos tutores, né? A um templo espírita, ainda muito jovem, tinha um rapazinho já, foi intuído pelos benfeitores a procurar a casa espírita, onde submetida a tratamento da epidemia esfogueada, das eczemas, que era muito sofrida. Essas doenças, tem uma doença muito dramática chamada fogo selvagem, que é algo semelhante à doença de Orte-Carmo, que é terrível. Mesmo um processo semelhante para isso, mas também muito, muito doloroso e sofrido. Entrou no conhecimento da nossa renovadora doutrina, a doutrina espírita, na casa espírita. A leitura dos princípios espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo do Evangelho de Jesus puro, ao sol do Evangelho do Senhor Jesus, constituiu para ele as recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa da encarnação. Lembra que o trabalho desse hospital escola é não só tratar o espírito reencarnado da região infernal, mas educá-lo para preparar a voltar. Então, ele, como estudou bastante antes de reencarnar, ele começou a recordar os ensinos recebidos lá na casa, né, os ensinamentos antes da reencarnação. Desde aí aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar em si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraçava. É na programação dele, no mapa reencarnatório, tinha tudo isso. Você vai trabalhar no campo do bem, vai ser um trabalhador no campo da luz, etc. Então, ele já tinha essas informações, assimilou e passou a cumprir. Abraçou a fé religiosa e começou o trabalho no campo do bem, na vivenciação dos ensinos do Evangelho de Jesus. Disciplinou-se. A disciplina em tudo é muito importante, né? Quem não tem disciplina não consegue produzir no campo do bem. Rendeu sincero pleito às obrigações assumidas no mundo espiritual antes de vir. É isso. Quem tiver interesse em aprofundar sobre isso, leia nos Mensageiros, tem um capítulo que vê toda essa preparação do mapa reencarnatório. Todos nós viemos com a programação para que possamos cumprir quitar nossas dívidas do passado e avançar, aprender lições que não aprendemos, quitar nossas dívidas. E, não obstante os entraves orgânicos, as doenças que tinha, orgânicas,
a doença de pele, etc., muito moço, se dedicou à representação comercial. É o trabalho dele para ganhar o ganha-pão, de cujo labor retira os abençoados recursos para que sabe repartir com necessitados numerosos, que ela atende a um monte de criatura, além dos filhos que estão sob sua guarda, os dois que ela adotou e a filha abandonada, né? Reservando para si tão somente o indispensável, ou seja, só para sua subsistência, tanto que ele usa roupas muito modestas, a sua vida material é muito frágil, que ele ajuda muita gente, não tem nenhum luxo, porque só o indispensável, o resto ele reparte com necessitados. Esse é um trabalho interessante, faz parte do resgate. Não é rico na terra, na acepção do conceito, não tem dinheiro, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui, fazer o bem sem importar quem. Por isso que diz que fora da caridade não há salvação, não há elevação espiritual. Não pode ver diante da miséria, da angústia, da dor, do sofrimento, e ignorar isso. Só os corações endurecidos. E ele, que tinha uma missão tão difícil, se comprometeu e está cumprindo. Por isso que o débito dele está sendo aliviado. Muitos fogem dessas responsabilidades. Um dia das provas, não cumpre, agravam e volta para o mundo espiritual, depois volta a encarnar de novo até despertar para. Mas ele foi um caso dos que entenderam a mensagem e está cumprindo com resignação e coragem. Né? Trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, renunciar a sua felicidade, o seu conforto, o seu amor para ajudar o próximo, edificante, modificou as impressões de muitos, olha que formação maravilhosa, da sua renúncia, do seu amor do trabalho, né? Modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, partícipes de crimes e etc., de infelicidades, que nas baixas camadas da sombra das regiões infernais se lhes havia transformado em perseguidores desafetos, obsessores este que, em lhe observando os exemplos novos do bem que ele fazia, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos. Ou seja, eles que tinham feito mal, ele tinha feito mal a essas criaturas, e eles desejavam se vingar dele, mas todos chegavam próximo, ele viu o bem que ele fazia, o bem, o amor que ele dedicava a todos, o bem que ele fazia, e foram gradativamente assimilando, porque o bem feito consegue, o amor é um sentimento que ele é como aquela pedrinha jogada na água, ele vai se disseminando, o amor contagia. De tanto ele fazia o bem, essa criatura desejava fazer o mal, eles foram começando a ser tocados, se renovaram, olha que interessante. Então, o obsidiado pode educar o obsessor e ele desistir de obsidiar, né? É exatamente o que aconteceu com ele. Aconteceu isso mesmo com o Divaldo, com Máscara de Ferro. Quem tiver interesse, busque pesquisar, que é interessantíssimo. Na hora que Divaldo resgata uma moça, uma menininha, criança de corpo, foi jogada na lata do lixo, e Divaldo recolhe essa criança como filha. A entidade que o perseguia desistiu e passou a ser um amigo dele. Muito bem. Obsessores, sentiu desarmado. Bom, muito bem. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, as suas dívidas do passado. Está ressarcindo com bem. Lembra que Paulo falava, Paulo, o grande apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados e tanto fazer o bem. O bem feito vai atenuando o débito dele, né? Uma coisa mais bacana. Sofrendo suas culpas, sofrendo os gravamos em si mesmo. Ele sofre as consequências do fato, aí vai fazendo tanto bem que vai atenuando esse débito. Entretanto, pelos valores que é em tesoura, o bem, cada bem feito é como se fosse um depósito na poupança divina, e é o único tesouro que a gente vai eterno, se incorpora a gente. Aqui a traça não come, ferro não corre, como dizia Jesus. Né? Devotado ao bem alheio, cuidado com o próximo, amor ao próximo, resgata o pretérito com o alívio possível. Olha aí, do seu débito, que vai diminuir pelo bem que ele fez, né? A dívida vai sendo diminuída, muito bem, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Que novas bênçãos? Ele vai entesourando no seu coração esses valores sublimes, vai crescendo, evoluindo, contar com as visitadas mais felizes. Ajudando aos outros, desbasta, dia a dia diminui o montante de seus débitos, né? De vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre
que nos sejam oferecidos ao próximo necessitado aquilo que lhe devemos. É a mesma ideia que nós falamos da prisão convencional aqui na Terra. De tanto você ter um bom comportamento, fazer o bem, estudar, etc., você pode diminuir sua pena, ter a liberdade provisória. Isso no mundo espiritual se dá com muito mais precisão, sem nenhum erro, nem possibilidade de erro. Né? Silas confiou-nos, uma breve pausa, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado, disse: "Oh, continua, está tão bacana essa explicação para a gente. Essa lição viva ilumina-nos a esperança." Ou seja, esse exemplo que você está no diante de Adelina é maravilhoso. Exemplo da ação-reação daqueles que cumprem suas missões. E será de grande valor colocar nesta obra para todos que leem e se sintam estimulados, mesmo que cometeram no passado, ter resignação e coragem para enfrentar suas provações difíceis, porque vencerão, que é de colhe que planta. Como se explica que Adelino ganhar, aí perguntou Hilário, você é muito questionador, como se explica que está Adelino ganhando tempo? Ele explicou, mas pediu a explicação mais a miúde por parte de Silas, para aclarar quem não entendeu até agora a leitura do capítulo. Ele disse assim: olha, nosso amigo, de Silas, Correia, Adelino Correia, que não merecia a aventura do lar tranquilo por não haver arruinado do lar paterno, ele não merecia, né? A lei de ação-reação, você tem uma reação semelhante. Casou-se e padeceu abandono da companheira, como consequência de ele não ter, de ele ter arruinado o lar paterno, desejado a esposa do pai, matado o pai para ficar com a esposa, e aqui sofreu a situação com isso. Ele casou, mas a companheira abandonou ele. Que ele não entendeu o coração, avançando para a terra, avançando para a terra, avançando para a menina, a terna Marisa, que era a menininha loirinha que estava lá, que dormia, disse: olha, assim, pela vida útil que se consagra, Adelino, e pela caridade incessante que passou a exercer, o amor, a paz, a fraternidade, atraiu para junto de si, como filha de sua carne, a menininha que foi abandonada pela mãe, a antiga madrasta, era a esposa do pai, que com ele tramaram a morte do pai e ficaram na convivência. Então, aquela menininha que está ali, Maria é exatamente essa menina. Era a antiga esposa do pai que veio como filha dele. Né? Olha só. Como filha da sua carne, a antiga madrasta, que ela desviou dos braços do pai, hoje encarnada junto dele, do filho que traiu o pai, para reeducar-se ao calor do exemplo nobre que ele, Adelino, antigo filho e companheiro dela, o exemplo dele passou a tocar o coração dela, a mudá-la, porque isso, o bem é contagioso, ele falou isso aqui, né? O exemplo nobre, guardando a dor de saber ser filha pobre, ela era riquíssima, agora veio com a pobreza, que renegou o tálamo conjugal, ela negou-se com a responsabilidade para com o pai que casou, o pai de Adelino, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Então, porque ela menosprezou e abandonou o pai para ficar com o filho, ela também teve a mãe, abandonou ela. Ficou órfã, numa situação de pobreza, ela era rica, a pobreza e o abandono da mãe, o sofrimento para uma filha, isso é muito grave, são as consequências, ou a ação, ou a reação da ação do passado, ou a colheita do plantio do passado. Olha que coisa interessante. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Não é apenas. Ou seja, não é só isso, ele só trouxe essa menina para resgatar a madrasta do passado e ajudar ela. Não, não só isso. Lembra que ele tinha uma dívida com mais os dois partícipes, os capatazes e o pai? Muito bem. Silas pousou levemente a destra dos pequenos, que ressonava a seguir, dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, ou seja, a quitação de sua dívida. Nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio. O parricídio é o assassinato do próprio pai. Tremendo. Os dois capatazes. Os antigos capatazes, Antônio e Lucídio, que abusavam, não só isso, mataram o pai, mas abusavam das meninas escravizadas, de quem furtavam os filhos, quando nasciam os filhos dele, para matar. Imaginei a gravidade disso. Ou vender para se livrar da responsabilidade dos filhos que tinham com as próprias escravas. Imagine que drama, né? O débito dessas criaturas, né? Não encontrando senão o bordel. Os dois foram nascidos no bordel e abandonados, né? Do berço, o berço.
do berço, fazendo bordel, vindo para o circuito afetivo do companheiro de outro tempo, do sangue africano, porque eles nasceram negros. Ele não era o branco que abusava das negrinhas, das escravas, com tanta firmeza que não considerava, não tinha o menor respeito por elas. Do sangue africano que tanto enxovalhavam os pobres negros escravos, de modo a receberem o amparo moral e a reforma precisa. Veja só, ficou interessante. Então, a menina, que era a antiga parceira, que era a antiga a esposa do pai, veio numa situação dramática, pobre e abandonada pela mãe. Os dois que cometeram parricídio com ele vieram não só numa situação difícil, que nasceram num bordel, abandonado pela mãe, que foram embora, ele acolheu, e na pele negra, porque ele desrespeitava as meninas de cor negra das escravas, olha aí. Mas certamente a obra que não vai albergar isso muito, mas certamente isso é só a ponte. Certamente essa menina Marisa não é só esse fato de conviver com ele vai ser renovado, certamente era desdobramentos no futuro, a reencarnação dela, não vai pagar tudo, provavelmente. E também, muito provavelmente, os dois capatazes pelos graves crimes cometidos, não só contra o pai dele, e também de ter cometido os crimes contra os seus filhos e os abusos sexuais. Provavelmente ele não vai falar nisso, mas só para entender a lei de ação e reação. Entendendo, nós estamos estudando o caso de Adelino. E Adelino, para quitar sua dívida, trouxe a companheira, a ex-companheira, parceira de crime, e os dois capatazes parceiros de crime. Restando só agora o pai, para ele fechar a conta de quitar o débito dele. Esses outros certamente terão na continuidade do tempo, as suas dívidas para serem pagas, né? Muito bem. Tarará, tarará. O sangue africano que receberam o amparo moral para a reforma. Enquanto nos edificarmos com o precioso testamento de Silas, Silas observou, André Luiz, como não é fácil reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivido, a vivência dele no trabalho do campo do bem, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito, os dois capatazes, a ex-companheira e a esposa do pai. Criminoso, pretérito criminoso, dos três, dos quatro criminosos, para o necessário reajuste da quitação da dívida, o efeito daquela causa. Ao passo que se houvesse desertado da luta, lembra do caso de Judeu, que teve a oportunidade de encontrar quem cometeu no passado e desertou da responsabilidade, mas ele não, ele está cumprindo exatamente isso. Pela reflexão na conversa, olha, se ele, quando abandonado pela esposa, com a criancinha nova, se ele também tivesse abandonado, não cumprido sua missão, essa dívida ia ser continuada. Se não houver desertado a luta pela reflexão da companheira que o abandonou, ou se tivesse fechado a porta do coração dos dois meninos negros abandonados no bordel que ele acolheu como filho, teria adiado para o futuro dos futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora de resgate. E certamente essa dívida teria juros e correção, porque ele fugiu da sua missão, mas ele não. Por isso teve o débito aliviado. Por isso teve a pena diminuída. Olha que coisa interessante. É interessante. Nós tínhamos estudado casos de débito agravado, de alguém que fugiu da responsabilidade. Esse aqui é um caso de alguém que cumpriu e o bem que ele recebeu em troca dessa abnegação e do trabalho no campo da luz, né? Diz André Luiz que feliz daqueles que podem pagar os débitos contraídos no passado. Exatamente. Você tem o alívio e seguir sua jornada na busca da luz. Muito bem. Dispunhamos a formular novas indagações, mas Corrêa despedira-se da mãezinha e vieram ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Ou seja, lembra, o trabalho de Corrêa, lá na Adelino Corrêa, na Casa Espírita, terminou e ele veio para casa. Quando chegou na casa, aí a Sila foi explicar a casa dele, aí viu a criança, a menina e os dois meninos, foi explicar o porquê. Dentro da dívida dele, qual é o papel deles nesse processo todo. E agora ele vai dormir. Até então, não houve nenhum contato direto de André Luiz, nem de Hilário, nem de Ciro, diretamente com ele. Não, apenas acompanhando a situação e explicando como se dá a lei de causa e efeito, como se dá a justiça divina. Demonstrando hábitos respeitáveis, antes de dormir, entrou em prece. As pessoas que assim procedem, a prece é um momento dos mais importantes do processo evolutivo, diz André Luiz. Você tem contato com esses benfeitores que o levam para o trabalho no campo do bem, se desarmonizado para as regiões infelizes, as entidades felizes são atraídas também. Foi quando Silas, recomendando cooperação, pediu ajuda de André Luiz e Hilário, abeirou-se dele e aplicou-lhe um passe. Por que o passe?
lembra que ele está precisando de melhorar a questão da saúde? E quando você está fazendo a prece, cria uma ambiência muito importante para os passos serem assimilados na atmosfera estabelecida. Esclarecendo logo após, ainda pela atitude que sabe imprimir em seus dias, disse André Luiz, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de nascença e que é portador, um alívio, o débito aliviado. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispírito do remorso, a fixação, o perispírito, as sequelas do perispírito vêm pelo mal que você fez no passado, pelo seu sentimento de culpa, seu remorso, né? Fixas, né? Fixação. Por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, para isso utilizado pelas entidades para obsidiá-lo, que, como já lhe disse, o castigaram imensamente além túmulo, né? Quando ele desencarnou, sofreu muito tempo até ser resgatado e por o trabalho que foi feito lá na mansão para ser retirado desse processo que ele foi hipnotizado, etc. O suicídio passa a mesma situação. Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, como a reação da ação no passado. E desde cedo se lhe expressaram uma nova forma física com eczema de mau caráter, eczema de difícil tratamento, eczemas complicados que são doenças de ordem kármica, né? Semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo. Ou seja, o crime foi tão grave que ele cometeu com o pai que morreu incendiado, queimou todo o corpo, que ele, na programação perispiritual, essa eczema era cobrir o corpo dele inteiro, mas do bem que ele fez. Aí, quando desencarnado da mansão, o bem que ele fez aqui para cá atenuou. Não foi no corpo todo. Durante muitos e angustiosos lustros, lustro significa 5 anos. Muitos anos ele devia estar com o corpo todo cheio daquelas eczemas imensas, aquelas de sofrimento, mas pelos méritos, olha aí, o débito aliviado, né? A pena foi aliviada, diminuída, né? Pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar. Trabalhar só no campo do bem, na casa, a favor do próximo, também o trabalho do ganha-pão dele. Porquanto granjeou a aventura, a felicidade de continuar a servir o próximo, né? O trabalho a favor do próximo, a instituição religiosa e tal. Pelo seu impulso espontâneo na plantação do constante do bem. Por ele ter acolhido a menina, a filha dele, quando a mulher foi embora, os 2 órfãos que foram abordados no bordel, 2 meninos de cor, do trabalho que ele faz no dia a dia de assistência ao próximo, como aquela senhora viúva e por aí vai, né? É o mérito que ele tem. A essa altura, talvez, porque o dono da casa, ele, se dispusesse a fugir, a dormir, Silas convidou na retirada. Deixa ele descansar, repousar e vamos embora. De volta à mansão, ao hospital escola, onde eles estavam trabalhando, prosseguiu o nosso amável mentor a dizer o seguinte: comentário em torno da lei, em torno do amor que cobre a multidão de pecados, como dizia Paulo, o apóstolo, mostrando exatamente que aquele é o exemplo de que o amor cobre a multidão de pecados, atenuando as dores. Interpretando as indagações, considerou Hilário, perguntou: escuta, Silas, como uma pergunta importante, que eu acho que o nosso estudo é importante, é justo aspirarmos de saber as determinações, minudências a respeito de alguma coisa. Podemos, por acaso, saber a situação de Martim Gaspar? Do pai que foi assassinado pelo filho, onde é que ele está? Como é que está a situação dele? O genitor, por acaso, que padeceu o martírio pelo fogo de sua carne? Aí Silas fez um certo silêncio, mas ele comentou, condenou, insistiu, então, Hilário, será que terá ele, Martim Gaspar, terá ciência do trabalho renovador de Adelino, devotar-lhe-á ainda menosprezo e ódio, depois de ele ter avançado, progredido, feito bem tantas vezes? Martim Gaspar, respondeu Silas, infatigável que era na violência, ele era um espírito profundamente grotesco, brutalizado, foi igualmente tocado, olha aí, o exemplo, o amor cobre a multidão de pecados, foi igualmente tocado, como os outros adversários de Adelino, tocado pelos exemplos de nosso amigo, e tanto ver o filho fazendo bem, foi também tocado pela luz emanada do coração dele. Observando as transformações, abandonou as companhias desejáveis das regiões trevais e infernais, e que se adaptara e rogou asilo. Ou seja, pediu a Deus assistência, a Deus que sempre ouve, em nosso instituto. Vai para alguns anos,
onde aceitou severa disciplina. Ou seja, você, para adentrar o hospital, a escola, já vimos lá dos capítulos passados, você tem que se renovar. De força a Deus, coragem, o propósito, o remorso, etc. E tocado pelo exemplo do filho que acompanhava com propósito de vingança, foi tocado e renovou-se, pediu assistência e foi resgatado também. E está na mansão, foi resgatado para a mansão, no trabalho de socorro e de educação. Olha que coisa interessante. Como o amor cobra mudando pecados. E onde se encontra agora? Perguntou Hilário, ansioso. Nós podemos, por acaso, vê-lo? Se ele está lá na mansão, ele pode ver como é que está. Para notar as alterações, olha, como estão estudando um caso de ação-reação, de causa e efeito, eles queriam vê-lo, procurar saber dele, conversar com ele, ver como é que está o estágio dele agora. Será interessante para analisar o caso aqui de Adelino. Essa foi a pergunta que foi feita. Nesse instante, porém, parávamos a entrada do santuário. Estava entrando no hospital, estava da noite, de nossas obrigações, e Silas, sem mais possibilidade de alongar-se, porque aqui outras tarefas, afagou os ombros de Hilário, dizendo: acalme-se, Hilário, vai chegar o momento, tenha paciência. É possível que estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Tenha paciência, e em breve terá mais informações sobre esse assunto. Despedimos, conservando as anotações. Por que anotações? Lembra que está pegando apontamento para o livro? Anotou tudo daquele dia, anotações, a maneira de estudo interrompido, que não foi. Já tinha entendido o caso da madrasta, dos dois capatazes, mas faltava ainda a situação do pai. O estudo, estudo interrompido, aguardando sequência para concluir o caso, para trazer para o livro, num capítulo de débito aliviado. Muito bem. No dia seguinte, porém, para grata surpresa, visitou-nos o coração. Silas, quando o relógio anunciava alta noite, na extensa faixa planetária em que nos mantinha o nosso domicílio, lá na mansão, o assistente Silas veio buscar-nos prestimoso. Demandaríamos a esfera carnal para mais um trabalho, né? Naquela hora, em companhia de Druso, veja só, o diretor da casa. Se entrar na companhia de Druso, era alguma coisa muito importante, não é comum o diretor da casa acompanhar. O orientador da instituição. Regozijamos-nos, embora curiosos, ninguém sabia o que ia fazer. Era a primeira vez que viajávamos junto com o mentor, o diretor da casa, que tinha milhões de atribuições, já vimos lá nos capítulos passados, que nos constaria a mais ampla reverência, o respeito profundo, né? E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo, indagávamos o motivo pela qual se ausentaria o diretor da casa, ele da casa, que não lhe dispensava a presença, porque administrar uma casa nas regiões infernais é algo muito dramático. Eu vimos lá atrás o tempo todo a confusão, o problema de toda a natureza. Mas ele foi, era alguma coisa muito importante para poder estar na presença. Entretanto, não houve oportunidade a longa divagações de Sandra Luiz. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, Druso foi, Silas foi, e mais duas irmãs altamente responsáveis pelo serviço da mansão, auxiliar profundamente especializado, era algo muito importante. E o diretor da casa, Ciro, que era um assistente importante, e mais duas responsáveis por setores importantes de assistência, algo muito importante ia acontecer. Né? E por nós outros, disse André Luiz, utilizando do meio mais rápido, seja pela volitação, com objetivo desconhecido, não sabia qual era o objetivo daquela visita. Porquanto, a maior autoridade dos trabalhos uso normais do Instituto, etc., não disporia de tempo para uma viagem se não fosse a mais curta possível e importância. Se essa importância muito grande, ele não iria, com certeza. Grande era o meu desejo de provocar Silas para uma conversação sobre o que fazer, o problema, sim, a conversação sobre a situação de Adelino, retomar, e aquele caso de Adelino, como é que ele vai fazer? Todavia, a presença de Druso, como se nos inibia, a disposição de ferir qualquer tema, que não partisse dele mesmo, se tal considerar uma missão importante, se ocupar com conversa paralela, cuja dignidade de Druso não nos privava da expressão livre, mas nos infundia um coercivo respeito. Foi assim que, no trajeto ligeiro, lhe ouvimos de Druso as conceituações oportunas e sábias em toda a multiplicação das questões da justiça divina, de causa e efeito, já que está pegando apontamento por causa e efeito, a importância do trabalho para redimir o homem, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência dele. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe parou no lado de Adelino. Olha aí, do caso do dia anterior, que tem tanto interesse que eles deixavam na véspera. Dois auxiliares, olha que coisa interessante, dois auxiliares que conhecíamos, trabalhadores, né, da mansão, de perto esperavam na porta dois guardas da casa. Algo importante estava acontecendo ali. Essa vigília é importante para evitar que o mal se estabeleça,
essas barreiras vibracionais e a vigilância, já vive vários casos. Depois de recíprocas saudações, um deles, dos dois trabalhadores, avançou para a dúzia e anunciou ao reverendo: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora, porque a meia hora ele chega, a criancinha a recebida. O grande mentor agradeceu, convidou-nos a acompanhá-lo, acompanhar Druso. Na paisagem doméstica, que eles eram familiares, conheciam a casa de Adelino, né? O relógio marcava 2 horas e 20 minutos da madrugada, muito tarde, né? Atônitos, seguimos o orientador, a Druso, que tomava a vanguarda, à frente, penetrando o aposento, o quarto onde Adelino dormia, o que nos foi permitido supor. Começava a dormir há pouco. Por que ele imagina isso? Porque Druso acariciou a fronte e a cabeça de Adelino por momentos, e Correia ergueu-se do corpo de carne, ou seja, desdobrou-se, porque ele começava a dormir, porque o espírito dele estava ali. Se ele tivesse outro canto, ele que vir, mas imediatamente o corpo desdobrou-se, saiu do corpo, tá? E começou a dormir naquela hora, às 2h30 da manhã. Qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador de Druso. A maneira de criança enternecida e feliz. Certamente havia uma intimidade entre eles, porque conheceu de pronto o Druso e caiu nos braços dele como fosse uma criança nos braços do pai, muito querido. Meu amigo, disse Druso, entre grave e terno, carinho, amor, e a situação que era importante, o momento era importante. Chegou a hora, meu amigo, do grande reencontro. Olha aí. Ele sabia de quem era esse reencontro. Correia começou a chorar, da aventura, da alegria, por esse encontro extraordinário, porque a gente sabe que o processo de reencarnação, um processo de reengenharia, trazia todos para o momento de encontrar todos para quitar a dívida, não é coisa fácil. Sem conseguir desenfaixar-se dos braços acolhedores de Druso, Druso disse: o momento é muito importante, é um momento que tanto esperava de tanto tempo. Oremos juntos, disse Druso, bondoso amigo. Levando os olhos aos atos sobre a mais profunda atenção, Druso fez uma prece magnífica a Deus. Disse: Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo que tudo cura, que tudo orienta, como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio. Todos nós temos destino, somos deuses, né? Um dia chegaremos, nós temos erro, mas um dia chegaremos ao Pai, já que somos deuses, dizia Jesus. Fortalece o Senhor para a renovação necessária, para seguir nossa jornada, já nosso caminho. Tu que nos conheces os crimes e as deserções, concedeu-nos as bênçãos das dores, olha aí. Tu sabes que somos criaturas imperfeitas, mas as dores ensinam a gemer, diz, né? E as dores são sinais de que a gente está cumprindo nossas dívidas, né? E das horas para redimi-las, essas dívidas. Urge-nos com o entendimento de tuas leis, da lei de Deus irrevogáveis, né? Para que não repilamos a oportunidade de resgate. Nos dá as condições, mestre, nos dá resignação e coragem para enfrentá-las, para que possamos vencer as nossas dívidas. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho, de redenção, transformação, e do sofrimento, que é a dor ensina a gemer, como favor de sua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação, à transformação, dolorosa, mas justa. A gente colhe o que planta, né? É dolorosa, mas justa. Se eu cumpri o mal, se eu fiz o mal, colho o mal. Nós, os prisioneiros da culpa, sim, porque as culpas nos aprisionam nela. Enquanto não resolve aquela dívida, postos estão lá presos, conseguimos sair dela. A gente entra num círculo, né, da culpa. Enquanto nossa mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. Nos aprisiona, nós, os prisioneiros da culpa, né, somos também operários da nossa culpa do mal que a gente fez. Somos também operários de nossa libertação, ao bafeio do teu carinho. Sim, a gente só vai se libertar sem se transformar. A culpa nos aprisionou, somos culpados por ela, mas também a nossa libertação depende de nós, com a ajuda de Deus, Natal. Ó Pai, disse Druso, infunde-nos coragem, otimismo, resignação, para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Nos fortalecemos, inflamam em nosso espírito entusiasmo, o bom ânimo, né? Coragem, santo do bem, para que o mal não se apegue aos bons propósitos. Não, o mal não consiga nos desvanecer do desejo de renovação. Inflama em nosso espírito o entusiasmo, santo do bem, que o mal nos inflama os bons propósitos e conduz-nos, Pai, pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti.
seja, renunciar ao campo do mal, se apegar aos seus ensinos e vivenciá-los, para que nos aproximamos do seu coração augusto. Que possamos orar como Jesus, disse ele, disse Druso, o mestre divino, a única oração que ensinou a humanidade quando que passou, né? Como o divino mestre que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todos aos teus desígnios de Deus. Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical, o Pai Nosso, que é a única oração que Jesus nos ensinou. Leu o Pai Nosso, rezou o Pai Nosso com Adelino, com todo o amor. E quando terminou o Pai Nosso, disse assim: enquanto a sua voz emudeceu, de André Luiz, profunda emotividade, todos muito emocionados com aquele ambiente das orações, etc., exercia sobre nós inexpressivo domínio, a emotividade. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino, que estava desdobrado, voltou o corpo de carne, né? Adelino acordou em copiosas lágrimas, ou seja, o resultado de algumas lembranças que tinha do que encontro sublime e da informação dada. Ele voltou ao corpo para poder acordar. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo daquele encontro maravilhoso das informações chegadas. Se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco, mas a ideia central ele conseguiu captar. Fim de alguns minutos de expectação, que transcorreram céleres, escutou lá fora o choro convulsivo de uma criança tenra, recém-nascida. Lembra que lá os dois guardas falaram que em meia horinha a criança ia chegar? Pronto, nesse momento. E aí então veio o Druso prepará-lo para essa, essa fala, essa oração, preparando o ambiente para a recepção dessa criança. Né? Enlaçado por Druso, ele, encarnado e acordado Adelino, enlaçado por Druso em espírito, ajudando ele naquele momento importante, que era muito importante porque ele estava lá. O dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada extensa, em cujas lajes, vigiado por dois amigos da mansão. Olha, e por que aquela criança estava chegando e abriu dois amigos da mansão, os dois guardas, para evitar que nenhum mal acontecesse àquela criança. Pobre recém-nascido, vagio, chorava aflitamente. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se, enquanto o grande orientador, Druso, lhe dizia com segurança a seu espírito: Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno, que não mereceu, pelo mal que fez, não, a mãe abandonou, do mesmo jeito. O pai, enjeitado pelo coração materno, vem ao encontro do filho regenerado, do filho que o enganou, que o matou, etc, etc. Correia não lhe viu a palavra pela acústica da carne, não foi o convite, mas pelo espírito. Mas registrou-a no templo mental com apelo do amor celeste que ele trazia ao coração. Mas uma criança abandonada e infeliz, como as duas crianças que ele recebeu, os dois capatazes abandonados no prostíbulo e a filha que criou, mas uma criança abandonada. E então, Druso disse que aquele era o pai que voltava. Que lindo, né? Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após aconchegado enquanto ao peito, voltou para dentro, gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas, e Hilário e eu, Silas abandonou, disse, comunicou a Hilário e André Luiz. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que ele desprezou. A lei de causa e efeito. Né? Coisa linda, né? Não tínhamos, contudo, qualquer ensejo. A mais dilatada conversação. Druso enxugando as lágrimas. Olha que informação interessante. Advertiu-nos em voz, como se estivesse falando para si mesmo. Isso foi o desfecho de toda aquela dívida, né? Receber a madrasta, os dois capatazes e o pai, com tanto amor e cumprindo. É por isso que a dívida dele foi diminuída, né? Desfecho. Disse então Druso: Oxalá, tomara Deus, que quando estivermos de novo no pleno nevoeiro da carne, que ele vai reencarnar, e certamente nós já vimos lá atrás que Druso foi diretor da casa há tanto tempo, mas foi resgatado daquela região infernal, cometeu algo grave, que vai reencarnar no futuro e também cumprir sua missão. Possamos também nós, está falando dele, abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir a nossa prova necessária. Tomara a Deus que eu tenha a felicidade que Adelino teve, de enfrentar a minha prova e de cumprir, é isso que ele está querendo dizer. E havia tanto recolhimento de André Luiz e tanta angústia naquele olhar de Druso, que nos habituara a mais doce entendimento,
mostrando um sentimento e de que algo grave teria acontecido no passado, e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Ele falando dele para si próprio, né? Meus amados, a gente está concluindo aqui esse capítulo 16º, já partindo para o final do livro. Veja que coisa linda. E essa obra e esse capítulo nos traz, assim, com toda a clareza, como se dá a lei de Deus, a sua justiça, trazendo aos nossos corações essas informações, esses ensinos fantásticos, para que a gente possa dar uma aplicação adequada à nossa vida, possamos também alçar voos na busca da solicitude e da felicidade, afinal de contas, somos Deus, como dizia Jesus. Que Ele nos abençoe, nos proteja, nos dê a sua paz. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder. Se não, queria convidar vocês para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, para continuar esse maravilhoso livro. Que Deus nos dê uma semana de muita paz e luz, e assim seja, graças a Deus. Muita paz.